Olá, turma do sétimo A e sétimo B e C. Pensa que eu já tinha esquecido? Não, não. Vocês moram aqui no meu coração, viu? Tô com muita saudade de vocês. Turma, hoje eu tenho uma recomendação para vocês. Por favor, fiquem em casa como recomendado, tá? Há um ditado que diz: é melhor obedecer do que se sacrificar. Então, vamos ficar em casa obedecendo, né? Aí as recomendações para que a nossa saúde fique, ó, supimpa, para que depois nós possamos aí nos abraçarmos, nos beijarmos, tá bom? Como a gente tem de costume. Hoje a nossa videoaula de história é com um tema bem legal. Então, fiquem aí atentos do início do vídeo ao final do vídeo para que você possa entender o que é reformas religiosas, tá? Então, para início de conversa, eu quero falar para você o quê? Que nós vamos estudar lá na Europa, a história da Europa. No final da Idade Média, gente, quero que vocês entendam aí que no final da Idade Média, né, a Igreja Católica ela exercia um domínio, né, aí um poder sobre tanto os rumos religiosos quanto político e social, tá, da população ali da Europa. E a partir aí do século XIV, a Igreja Católica ela passou por algumas contestações, algumas mudanças, tá? E isso daí você vai entender quais foram essas causas de ter, né, essa reforma aí na Igreja Católica. Então aqui, preparei para vocês alguns slides. Terras americanas. Vocês todos sabem que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles trouxeram, né, muitos padres, muitos jesuítas, né, junto aqui, com eles aqui. Qual que era o intuito? Novos fiéis, em busca de novos fiéis, tá? Porque já lá na Europa, também já estava tendo algumas mudanças profundas na mentalidade das pessoas, e estava acabando com a fé de algumas pessoas. Então, os padres tiveram que correr mais e mais atrás de fiéis, e o nosso continente americano foi o alvo também, tá? E aqui, eles passaram a analisar, né, a população, eles passaram a analisar de forma mais crítica a religiosidade. Por quê? Porque só o clero que tinha poder total sobre todo assunto político, tanto religioso quanto político quanto social. E muitas das pessoas não tinham autonomia para falar, para expressar a opinião deles. Então, né, tiveram aí algumas reformas na religião devido a essas críticas aí. Olha aí, mais crítica. A postura do clero desde o final da Idade Média estavam aí entrando em escândalo, como a tia Tati colocou aí para vocês, ó. Envolvidos em inúmeros escândalos o clero. Por exemplo, sexualidade, né? Nessa época aqui, alguns padres, né, eles passaram a ter, né, alguns escândalos onde diz a história que algumas crianças foram até mesmo abusadas por padres, tá? Que comprometia seriamente a postura da igreja. Mas, gente, quando se fala de clero, você tem que entender também quem era o clero, quem fazia parte desse clero, né? E o clero era formado na maioria por indivíduos muito ricos, tá? Que comprava aí cargos como bispo, arcebispo. Então, quem tinha muito dinheiro, porque naquela época a Igreja Católica, ela era aqui, tinha a maior parte da propriedade de terra ali estava na mão deles. Tudo bem? Vamos lá. Foram várias as causas que contribuíram para fragilizar a Igreja Católica, tá? Político, econômico, moral, religiosa. Esses foram os fatores. As práticas que provocaram as críticas, aqui, simonia, tá? O que era simonia? Venda de relíquias supostamente sagradas. Um exemplo que eu peguei para vocês.
né? Eles pegavam o pedaço da cruz que Cristo foi crucificado, o pedaço também do manto da Virgem Maria, ia ali e vendia, tá? Como relíquia. Então, as pessoas acabavam comprando, né, com um meio sagrado para eles aí. A venda de indulgências também foram colocados em críticas aí sobre a Igreja Católica, né? Venda do perdão dos pecados, a pessoa que se sentia pecado, com pecado grande, né? Elas iam lá se confessar com os padres, aí os padres acabavam falando para elas assim, ó, tem isso, você vai ali, você compra isso que os seus pecados serão eliminados. Compra ali o pedaço da cruz de Cristo, que seus pecados vão ser perdoados, né? Comprando as indulgências religiosas, eles livrariam a alma do purgatório, né? Guardava ali um lugarzinho lá no céu. Era essas aí as vendas de indulgências. Aí eu entro e falo para vocês, as indulgências pararam de ser praticadas? Não, até hoje tem. No meio religioso total, não estou dizendo só de igreja católica, não, estou falando de todas as religiões. Hoje as pessoas elas vão e compram aí, né, algumas relíquias com forma aí de estarem comprando algo sagrado para poderem se purificar de todo pecado e tudo mais, tá? Onde aí pessoas elas pegam, né, tipo como por exemplo, pegam uma toalhinha ali e vende para a pessoa falar, olha, essa toalhinha aqui você guarda lá na sua casa, num lugar assim, assim, assado, e você vai trazer paz para dentro da sua casa. Isso são indulgências, tá bom? Ou a pessoa vai ali e vende um frasquinho de uma essência e olha, esse daqui você usa tantos dias que você vai se sentir mais calmo, mais tranquilo. Isso são vendas de indulgências, entendeu? Essas são as indulgências que levou alguns pensadores, que vocês vão aprender sobre Martinho Lutero e João Calvino, que eram protestantes, contra a Igreja Católica, de que essas indulgências aí eram vendas abusivas que a Igreja Católica praticava sobre a população, que a pessoa para ser salva não precisaria dessas indulgências, né, dessas relíquias aí para ser salva, entendeu? Então vamos lá. Significado de reforma e contra-reforma do período da mudança na Europa. Então você precisa saber o significado de reforma e você precisa saber o significado da contra-reforma, tá? Bom, a reforma protestante, ela foi um movimento de renovação da Igreja Católica. E quem liderou foi Martinho Lutero, né? Isso ocorreu lá no século XVI, teve início na Europa e depois passou a ser expandido por toda a parte do mundo, tá? A reforma protestante ela foi responsável pela criação de várias igrejas, sendo que todas elas se declararam fora da autoridade do Papa, tá? Ou seja, então, quando Martinho Lutero entrou e começou a pôr em prática, né, o pensamento de que a Igreja Católica ela estava vindo com vendas de indulgências impróprias para a população, começou a surgir outras igrejas, inclusive a Igreja Luterana, tá? Por causa do Martinho Lutero. O luteranismo, a Igreja Luterana que vocês conhecem aí hoje, ela foi criada baseada nas teses, né, de Martinho Lutero. Tudo bem? Então, por isso que hoje nós temos aí várias igrejas. Por causa dele. Porque senão iria ser só a Igreja Católica. Tá? E aí depois vamos entender agora o significado da Contra-Reforma. É um movimento criado pela Igreja Católica a partir de 1545, quando Lutero, né, os protestantes, começou a colocar as teses dele em prática, então a Igreja Católica também teve que vir e entrar também com as suas teses, para conquistar o povo fiel de novo, tá? Aí alguns autores teria sido uma resposta à reforma protestante, tá? Então, uma vez que você coloca algo em prática, né, igual Martinho Lutero, foi lá e colocou as teses dele em prática contra a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, como ela está sendo a vítima ali, ela vai entrar com uma contra-reforma, ela vai estar se defendendo das teses de Martinho Lutero, tá bom? Aqui, as reformas protestantes, aí tem a imagem do Martinho Lutero, né? Ele era um monge agostiniano,
discípulo da Igreja Católica, ele passou a questioná-la, tá? Ele nasceu em 1483 na Alemanha, lecionou na Universidade de Wittenberg. Em 1510 ele viajou para Roma e voltou indignado com a vida luxuosa, desregrada e corrupta, né, do alto clero e do Papa. E enquanto muitos estavam passando necessidade, né, as pessoas ali do clero estavam, né, lá no topo, numa riqueza muito grande. Então ele ficou indignado com isso. Ele falou: muitas pessoas estão morrendo de fome enquanto a Igreja Católica não está, né? Aí é que eu coloquei para vocês, ó, alguns princípios, ó. Lutero entendia que a venda de indulgência era abuso de poder por parte da Igreja. Para discutir esse assunto, entre outros assuntos, ele escreveu 95 teses, ou seja, 95 declarações contra a Igreja Católica. Aí eu coloquei alguns princípios aí para vocês dessas teses, ó. Livre interpretação da Bíblia, ou seja, antigamente as pessoas liam a Bíblia, mas elas tinham que só ouvir o que o Papa, né, ali, o clero, passava para eles. Era a interpretação deles que era certa. As pessoas não tinham aquele, né, autonomia para falar: eu já não aceito dessa forma, eu interpreto dessa maneira. Né? Não tinha esse livre-arbítrio. A Bíblia como uma única fonte de verdade divina com acesso a todas as pessoas à salvação da alma por meio da fé. A aceitação de apenas 2 sacramentos, que era o batismo e a Eucaristia. A proibição do culto aos santos e da venda de indulgência. Então, as pessoas achavam o quê? Lutero achava o quê? Que as pessoas não precisavam prestar culto aos santos, né? As pessoas precisavam prestar um culto a Deus somente, né? E também ele era contra a venda de indulgências. A realização das cerimônias religiosas nos idiomas locais. Então, aqui tá algumas teses de Lutero, tá? Reforma religiosa. A partir dessa ação, ou seja, a partir do surgimento da religião luterana, que é por causa de Martinho Lutero, em diversas partes da Europa surgiram novas religiões, como o calvinismo, que foi criado lá na França por João Calvino, tá? E o anglicanismo, do rei Henrique VIII na Inglaterra. Tá? Então você vê que já foram surgindo outras religiões, ó, não era mais só a Igreja Católica, não era mais só a Igreja Luterana, mas sim o Calvinismo e o Anglicanismo. Já são 4 religiões que foram surgidas a partir do momento das 95 teses de Lutero serem aí colocadas em prática, tá? França e Suíça. Vamos falar de João Calvino, que João Calvino ele implantou os seus princípios, né, lá na França e na Suíça. Ou seja, ele criou a igreja calvinista na França e na Suíça primeiro. Calvino seguiu os princípios de Lutero. Então, ele era a favor dos princípios de Lutero. Contudo, com o tempo, ele foi acrescentando mais ideias, né, mais radicais, inspiradas aí nas suas leituras, tudo bem? Ele reconhecia a autoridade da Bíblia e igualmente sustentava a convicção de que a salvação seria obtida somente pela fé e não pelas obras de caridade, de penitência e outras práticas aí defendidas pelo catolicismo, tudo bem? Então, ou seja, o catolicismo colocava que a pessoa ela só seria salva se ela comprasse indulgências, né? Lembra que eu falei lá? Mas já João Calvino e Martinho Lutero, eles tinham a plena convicção que a salvação era somente se a pessoa tivesse fé. A pessoa teria a salvação se ela tivesse fé, tá? E que a pessoa não precisava ali ficar, eu vou comprar um saco de arroz e vou levar ali, vou abençoar aquela pessoa que está passando necessidade, que eu vou ser salva. Não, não é assim não, tá? Não é por caridade que a salvação ela vem para a sua pessoa, tá? Esses são os princípios de João Calvino e Martinho Lutero. A teoria da predestinação foi criada por João Calvino. Então, né, ele dizia o que aqui, ó? João Calvino também criou o predomínio do catolicismo. Os calvinistas também são denominados de huguenotes, que foi lá presbiteriano, né? E puritanos. Teoria da predestinação. O que é essa teoria da predestinação? Foca aí, Calvino. Teoria da predestinação.
A salvação era atribuída por Deus somente aos homens escolhidos, predestinados. O trabalho aproximava o homem de Deus e o ócio era totalmente condenável. Calvino defendeu o enriquecimento do homem por meio do trabalho e da poupança. Então, vamos lá. Igreja Católica, ela reagiu, né, esse movimento todo de protestante aí. Seu objetivo principal era tentar evitar a perda de fiéis e a consequente diminuição da autoridade papal, né? Essa reação da igreja ficou conhecida como Contra-Reforma ou Reforma Católica, tá? Era urgente reconquistar o rebanho de fiéis e impedir o avanço das novas religiões, recuperando também o prestígio e a autoridade. Iniciou durante o pontificado do Papa Paulo III, tá? Houve aí alguns critérios. Houve a realização do Concílio do Trento, né, que vocês vão ver aqui agora, ó. A Igreja Católica também, assim como Martinho Lutero, como João Calvino, colocou suas teses em prática, a Igreja também Católica veio e colocou os requisitos, ó. Ó o Concílio de Trento, ó, os instrumentos que ela usou, a Igreja Católica usou, ó. Concílio de Trento. O que era esse Concílio de Trento? A manutenção do culto aos santos e a veneração das imagens, a manutenção da existência do celibato, a crença nas boas ações são tão necessárias para a salvação quanto a fé, a manutenção dos sacramentos e a crença na transubstanciação, ou seja, a presença do corpo de Cristo na Eucaristia, a interpretação da Bíblia segundo as tradições e ensinamentos transmitidos exclusivamente pelas pessoas. Então, aqui você vai vendo, ó, essas foram as determinações que a Igreja Católica colocou para, tá, a população. Depois, nós temos, ó, isso daí vocês vão encontrar, galerinha, lá, tá, na página aqui na página 63, tá bom? Que tem lá, ó, na tentativa, né? Isso daí foi na tentativa de reverter o movimento reformista aí dos protestantes, né? A Igreja Católica, ela utilizou 3 princípios, que foi o Concílio do Trento, a Companhia de Jesus e também a Inquisição, tá? O Concílio do Trento, então, ou seja, o que foi isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Ele tinha o objetivo aí de reafirmar os dogmas da religião católica que havia sido atacado pelos protestantes, tá? E aí ele estabeleceu uma disciplina mais rígida sobre os integrantes do clero, tudo bem? Então, agora, também a gente pode falar aí sobre a Inquisição, tá? Que é o próximo tribunal de Inquisição, ou seja, o Tribunal do Santo Ofício. Esse tribunal ele era composto por membros da Igreja Católica e tinha como objetivo do quê? De julgar as pessoas consideradas hereges, tá? Ou seja, os inquisitores chegavam até os acusadores de heresias por meio de denúncias, né? E aí havia-se prisão, havia o quê? Tortura, né? Também a Igreja Católica acabava confiscando os bens que essas pessoas tinham, né? E uma coisa, nesse tribunal de Inquisição aí, acontecia também a morte na fogueira. Inclusive tem aí a história da Joana d'Arc, tá? Joana d'Arc, ela foi queimada em praça pública, tá? Por ela defender aí alguns meios protestantes. Ela foi morta aí na fogueira em plena praça pública, tá? Ou seja, então o que é? Se a pessoa abandonasse a fé de uma igreja, né, ela acabava aí tendo essas acusações, tá? Agora, a criação da Companhia de Jesus, tá? Ela foi aí criada uma ordem religiosa, tudo bem? Também, quem eram os integrantes dessa companhia aí eram os jesuítas, eles foram chamados aí de soldados de Cristo, aí tem soldados de Cristo, tudo bem, gente? Os jesuítas, eles destacavam aí nessa companhia aí, né, o ensino através da catequização, tá?
e nas missões que eles eram empreendidas em outros continentes, como aqui a gente mencionou, né? Eu peguei a imagem de uma Índia, né, com um jesuíta. Esse daí eles tinham por objetivo aí de ampliar o número de fiéis, tá? E elevar, né, o prestígio da Igreja Católica, uma vez que foi destruída pelos protestantes, tudo bem? Lição de casa, galera. Lição de casa, vocês terão que realizar as atividades do livro Conquista nas páginas mencionadas aí. A correção vai ser na próxima aula de Zoom, tá? Quero dizer para vocês que eu estou com muita saudade mesmo dos meus chuchuzinhos queridos. E eu peguei uma frase para você nessa aula, para te motivar. Você já experimentou acreditar em você? Tente. Você não faz ideia do que você é capaz. É verdade. Você não faz ideia do que você é capaz de fazer. Cada um de vocês aí, ó, tem potencial para fazer um estudo com excelência e não um estudo medíocre. Lute, por mais que nós estamos assim um distante do outro, explore quanto mais você puder, tá bom? Então, espero que você tenha entendido aí toda essa guerra que teve, tá? Religiosa aí, entre protestantes como João Calvino e Martinho Lutero e a Igreja Católica, o clero, tá? Então, ó, um beijinho para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.